Glória a Deus, graça e paz, amados, vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e do Senhor Jesus Cristo, amém? Antes de começar esse vídeo, eu quero pedir a você que se inscreva no nosso canal, tá? Dê o seu joinha aí, né? Aperta aí no sininho para que você possa estar recebendo mais vídeos como esse que nós vamos estar produzindo, tá bom? Então, nós estamos aqui hoje para falar mais uma vez sobre estar firmes na fé, firmados na palavra de Deus. Em Efésios, no capítulo 4, o apóstolo Paulo ele nos ensina algo sobre a fé, muito importante, muito interessante. No capítulo 4, no versículo 5, ele diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Paulo está dizendo aqui que existe uma só fé e nós ficamos imaginando o que ele quis dizer com isso. No versículo 13 aqui, né, ele diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Paulo está dizendo, queridos, que a nossa fé, ela precisa, né, ser entendida, que Deus, ele é um Deus de fé. Jesus ensinando em Marcos capítulo 11, ele disse: tenham fé em Deus. Alguns estudiosos dizem que o versículo 22 de Marcos 11, na verdade, Jesus quis dizer assim: tenham a mesma fé que Deus tem, ou a fé do tipo de Deus. Quando Paulo diz que existe uma só fé, ele está falando sobre uma qualidade de fé. Nós sabemos que existem alguns tipos de fé, porque existe uma fé natural, existe a fé mental e existe a fé do coração, ou a fé do tipo de Deus. E é esse tipo de fé que Paulo está dizendo que Deus quer que a gente chegue a Ele, a essa unidade aqui. Quando a palavra unidade é citada aqui, ela não está dizendo que é uma fé junto com mais alguma coisa. Ele está dizendo que é uma fé pura, uma fé só. E a Bíblia diz para nós, amados, que nós precisamos entender que essa fé que Deus quer que nós obtenhamos é a fé do tipo dele. A mesma fé que acredita no sobrenatural, que acredita no impossível, que acredita que tudo é possível. A Bíblia diz que não existem impossíveis para Deus. Não existe nada que Deus não possa acreditar que acontecerá. Então, Deus ele quer que nós também venhamos a ter esse mesmo pensamento, essa mesma coragem ou encorajamento de obtermos essa unidade da fé. E Paulo está dizendo aqui, quando ele fala do versículo 11 de Efésios 4, que Deus deixou os 5 dons ministeriais na igreja para nos auxiliar a chegarmos a essa estatura ou a essa posição. Chegarmos a uma condição de acreditarmos na palavra de Deus, né, de uma forma como Jesus acreditava. Ele diz para nós que nós precisamos ter a mesma fé que Deus tem, ou a mesma fé que Jesus nos ensinou. O apóstolo Paulo, escrevendo também a segunda carta aos Coríntios, ele fala sobre isso. No versículo 13, né, ele diz assim: tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito, criei, por isso falei, nós também cremos, por isso também falamos. A Bíblia está dizendo, né, que nós temos o mesmo tipo de fé. O apóstolo Pedro também, escrevendo na sua segunda carta, capítulo 1, versículo 1, Pedro diz isso, né? Ele diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa. Pedro está dizendo que nós recebemos o mesmo tipo de fé que eles também receberam. O autor da carta aos Hebreus, no capítulo 4, ele fala sobre isso, sobre as pessoas que ouviram a palavra de Deus, mas que a sua fé não foi colocada em prática, e essas pessoas, elas nunca chegaram a experimentar das coisas do reino de Deus, das bênçãos de Deus sobre a sua vida, porque eles não acreditaram na palavra que escutaram. E o autor da carta aos Hebreus, ele chega a dizer: a mesma palavra que nós pregamos é a mesma palavra que nós também ouvimos. Nós praticamos essa palavra e vimos milagres acontecer. A fé que nós temos é a mesma fé que Jesus nos ensinou a ter. Jesus ensinou os seus discípulos a terem fé. Jesus disse para eles que se eles acreditassem em Jesus, eles fariam os milagres que Jesus fez, ou as obras que Jesus fez, e maiores ainda fariam, por meio da fé. Então, queridos, Deus ele quer que a gente aprenda, entenda sobre essa fé. A fé do tipo de Deus é uma fé do coração, é uma fé que acredita exclusivamente na sua palavra. Não é guiada pelos sentidos, não é guiada pelos sentimentos, não se baseia no que vê ou no que sente, mas ela se agarra com aquilo que está escrito na palavra de Deus, confia e vê acontecer aquilo que crê. Que Deus abençoe você, em nome de Jesus.